Olá, amados. Sou o apóstolo Gustavo, da Igreja Pão da Vida, aqui em Estela Mares, e eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. Imagine você está voltando para casa e se depara com uma situação onde tem alguém deitado, ferido e impossibilitado de se levantar. Qual seria a sua reação? Você iria continuar a sua caminhada, iria passar de largo, iria deixá-lo ali como estava, ou você iria parar, ia se aproximar, ia ver a necessidade daquela pessoa e se disponibilizaria para ajudá-la. Pois é, esta ilustração diz respeito a Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 a 37, uma passagem onde Jesus conta uma parábola a partir da indagação de um mestre da lei. E Jesus, sendo ali experimentado, trouxe esta parábola para a reflexão daqueles religiosos que o tentavam pegar em algum tipo de falha, em algum tipo de erro. Mas a grande pergunta não é o que você faria com o seu próximo. A pergunta é: você tem sido próximo de alguém? Como está sendo a sua disposição para ajudar ao seu próximo? E ali a gente vê na cena um homem caído à beira do caminho, e ele estava ali descendo de Jerusalém para Jericó, em uma estrada perigosa, cheia de ladrões que certamente o saquearam, o espancaram e o deixaram ali ferido, quase morto. E amados, infelizmente, a gente sabe que ao nosso redor existem muitas pessoas que estão assim emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. Mas ali a gente viu, nessa parábola que Jesus conta, que passou um sacerdote que conhecia a lei, mas não o ajudou. Certamente ele estava com seu compromisso, certamente ele tinha um horário a cumprir e não quis parar para ajudar aquela pessoa. Logo em seguida vinha um levita, que era alguém que servia no templo ali, alguém que já sabia o valor de servir as pessoas, servindo a Deus. Servindo a Deus, nós servimos a pessoas, servindo a pessoas, nós servimos a Deus. E ele também passou de largo. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que sejamos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Não adianta a gente conhecer a palavra e não colocá-la em prática. Muitas vezes sabemos que o que a Bíblia diz, mas preferimos não nos envolvermos em determinadas situações. Esse foi o pensamento, né, do sacerdote, do levita, e aí veio o samaritano que era alguém considerado inimigo dos judeus, mas foi o único que realmente parou ali, viu, percebeu a situação, a necessidade e teve compaixão daquela vida, deixou o seu coração se mover ao ponto dele dar a mão para levantar aquele caído. E ali ele agiu, investiu tempo, esforço e até recurso. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem, colocou nos lombos do seu cavalo, na sela, e o levou até um estabelecimento onde pudessem, uma hospedaria, um lugar onde pudessem cuidar das feridas daquele homem ali, e ali ele se dispôs a pagar e até perguntou: olha, eu vou deixá-lo aí, se caso vocês precisarem gastar mais do que este recurso que eu estou deixando,
no meu retorno, eu passarei aqui e vocês vão me dizer e eu vou restituir o que vocês tiveram de despesa com este rapaz. Amados, aqui a gente vê que ele agiu amando ao seu próximo. Ele percebeu que ali estava alguém que ele precisava ajudar. E aí a gente pergunta, quem é o meu próximo? O nosso próximo é aquele que está em necessidade, está com alguma necessidade e está próximo a nós. De repente, foi Deus que permitiu esta situação para que nós pudéssemos ser também o próximo desta pessoa aflita, necessitada de uma ajuda, seja ela qual for, física, espiritual, material. As pessoas, como falamos no início, estão sedentas e nós precisamos, como luz do mundo, como sal da terra, fazer a diferença neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Mas, mais para frente aqui, a gente vê que este homem, ele se dispôs a simplesmente ajudar em troca de nada. A gente sabe que muitas vezes encontramos pessoas que querem ajudar a outras, mas sempre pensando no que poderá receber em troca. Quando, na verdade, amados, o que o Senhor espera de nós, a verdadeira religião é amar ao próximo como a nós mesmos. Religião sem amor, ela não vai agradar a Deus, não vai agradar ao Senhor. O cristão é chamado para ser o próximo daquele que precisa. A ordem de Cristo é que a gente não só observe as situações, mas que a gente se habilite a ser a resposta, de repente, da oração daquela pessoa. E para a gente finalizar, tem uma história que conta que um homem estava voltando do seu trabalho, tarde da noite, e encontrou um morador de rua, tremendo de frio, e ele pensou em passar direto, mas algo queimou em seu coração, e ele pensou assim, poxa, se fosse eu que estivesse ali no lugar daquele rapaz. E logo ele comprou um lanche, procurou um lugar próximo, comprou um lanche, né? Ele estava com uma blusa de frio, tirou aquela blusa, entregou aquele rapaz que estava ali no sereno, entregou o lanche, enquanto estava entregando, começou a conversar. E aquele morador de rua, chorando, disse para ele, você é o primeiro hoje que parou para falar comigo. Eu já estava pensando em desistir da vida, já estava para dar cabo em minha vida. E, amados, aquele gesto simples não apenas matou a fome daquele homem necessitado, mas reacendeu a esperança de vida. E o amor de Cristo é isso, amados. É ver, sentir e agir. Amém? Jesus, ele nos chama para que a gente vá e tenha atitude. Ele disse para aquele fariseu, para aquele doutor da lei, que o tentava provar, que tentava colocar Jesus à prova, e não estava agindo, apesar de conhecer a lei, como a lei instruía. Quando Jesus perguntou para ele o que dizia a lei, ele disse amar ao próximo como a si mesmo, mas na prática não era isso que ele estava
fazendo. Ele conhecia a lei, mas não praticava. E, amados, que nós possamos ser o próximo de alguém que necessita. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Que nosso amor não seja só de palavras, mas de ações, de atitudes. Vai e faça o mesmo que aquele samaritano fez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você esteja atento às oportunidades cujo Deus quer te usar. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.